Bom dia para todo mundo. É bom estarmos aqui nesse primeiro dia da semana, com o propósito de estarmos adorando o nosso Deus, como fazemos todo domingo. Já falamos, o Bruno já falou sobre os nossos irmãos de Itapetininga, não é? Muito bom tê-los aqui conosco. Nós também temos os nossos irmãos de Piracicaba aqui conosco, não é? Então é muito bom tê-los também conosco aqui hoje de manhã, junto com os irmãos aqui do Guanabara, adorando a Deus em espírito e em verdade. Temos alguém mais de alguma outra cidade que está aqui, que a gente não mencionou? Acho que não, né? Muito bom. É bom também ter o retorno do Alisson, da Nívia, da Giovana, conosco aqui, depois de um tempo em Simonésia, fazendo o trabalho do Senhor lá. Sempre bom ter vocês de volta aqui conosco. Muito bem, nós vamos terminar hoje o que começamos na semana passada. Nós estamos vendo algumas lições em geral do livro de Juízes. Falamos sobre Gideão há alguns domingos atrás e vimos sobre a história de Gideão, as suas dúvidas, o seu medo. Depois falamos um pouco sobre Gideão com a sua fé, a transformação de dúvidas em fé. E foi muito bom vermos isso, porque nos ajuda nas nossas dúvidas, não é? No nosso medo, e essa transformação em fé. Semana passada nós começamos a falar um pouco sobre algumas lições em geral no livro de Juízes, e nós vimos que Deus está à procura de servos. Nós falamos também que Deus governa, e Ele é o Deus da história, o Deus da geografia. Falamos também que Deus dá às nações os líderes que elas merecem. Falamos também na semana passada que Deus, através da sua graça, perdoa e nos ajuda a começar de novo. E falamos também, a última lição, que Deus e a sua palavra permanecem, apesar da falta de fé das pessoas. Hoje nós vamos continuar esse nosso estudo das lições no livro de Juízes, e nós vamos ver mais 5 lições para terminarmos essa parte. 10 lições então, de uma maneira geral. 5 vimos na semana passada e 5 vamos ver nessa manhã juntos. Primeira lição que nós podemos ver no livro de Juízes é essa que está aqui. Deus usa o governo para realizar o seu propósito. Deus usa o governo para realizar o seu propósito. Não havia rei em Israel nessa época dos Juízes, mas mesmo sem rei, Deus continuava trabalhando, Deus continuava o seu propósito. E mesmo depois, quando houve um rei, com Saul, depois Davi, Salomão e os outros reis, mesmo com um rei, isso não era uma garantia de obediência a Deus. Mas mesmo assim, Deus continuava o seu propósito. O governo é importante, como nós vimos na leitura que o Evandro fez. O governo é importante. Deus estabeleceu o governo. Mas governantes, prefeitos, qualquer outra autoridade não pode limitar o poder de Deus. Mesmo os governantes estando governando, Deus continua
o seu propósito. De acordo com Romanos 13, que foi lido essa manhã, Deus instituiu o governo para o nosso bem. O governo é para o nosso bem. E é nossa responsabilidade respeitar e obedecer o governo. Deus usa qualquer tipo de governo, e você vê isso muito claro nas páginas da Bíblia, não é? Democracias, monarquias, ditadores. Deus pode usar qualquer tipo de governo para realizar o seu propósito. Deus é soberano. Olha comigo o livro de Provérbios. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 14. Versículo 34. Provérbios 14, versículo 34. Diz o seguinte: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A primeira lição que encontramos, não é, no livro de Juízes, uma outra lição, é que Deus usa o governo para realizar o seu propósito. Não importa aonde você estiver, não importa o tipo de governo que estiver, Deus continua realizando o seu propósito. E Ele pode usar qualquer tipo de governo. Próxima lição que nós vemos aqui é que quando o povo de Deus não é espiritual, as nações decaem. Quando o povo de Deus deixa de ser espiritual, deixa de ser o que Deus deseja que ele seja, as nações decaem. Interessante que apostasia, que é errar a fé, não é? Perder a fé, sair da fé, apostasia e anarquia andam de mãos dadas. Quando as pessoas perdem a sua fé, perdem a sua parte espiritual, começa a haver confusão, bagunça, anarquia no país. Jesus já disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Deus quer que você e eu, que nós, como a sua igreja, exerçamos uma influência positiva na sociedade. E uma das ideias que a palavra de Deus transmite em vários locais é que nós temos que transformar a sociedade em que vivemos através da nossa fé, através das nossas ações, através das nossas atitudes cristãs. Quando a igreja deixa de ser um povo santo, quando a igreja deixa de ser espiritual, quando a igreja deixa de ter fé, deixa de ser obediente a Deus, o sal perde o sabor e a luz não brilha mais. E quando eu estou falando sobre a igreja, eu estou falando sobre você, eu estou falando sobre eu mesmo. Quando nós deixamos de ser obedientes a Deus, o sal perde o seu sabor, a luz deixa de brilhar, e a nação começa a cair. Quando Israel adotou o tipo de vida das nações pagãs ao seu redor,
eles enfraqueceram a sua própria nação. Quando Israel se voltou aos ídolos, Deus retirou suas bênçãos do povo. E é interessante, é a mesma coisa hoje em dia. Quando as nações deixam de ser, quando os cristãos deixam de ser sal e luz, as nações vão sofrer. O país sofre. Como é que você está na sua vida no mundo? Você continua sendo sal? Você continua sendo luz? Porque se você não está sendo, a nação está sofrendo. Porque ao invés de a nação ser como a igreja começa a ser como a nação. E aí começa uma decadência, como nós vimos com o povo de Israel, no Velho Testamento. Deus espera, eu não tenho dúvida disso, Deus espera que pecadores ajam como pecadores, de Deus não aprovar o que eles fazem. Mas é isso que pecadores fazem, não é? Eles agem como pecadores. Mas Deus não espera que o seu povo santo, separado, haja como pecador. Não é isso que Deus espera. E quando o povo de Deus começa a agir da maneira como o mundo age, a nação começa a cair. Cristãos que agem como o mundo não machucam somente eles mesmos, não machucam somente as suas famílias, não machucam somente a igreja, mas contribuem para a decadência da nação. Como é que você está agindo no mundo? Você está sendo sal? Você está sendo luz? Ou você está agindo como o mundo? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo mente, eu também vou mentir. Todo mundo sonega, eu também vou sonegar. O governo cria leis que parecem piorar a situação do país, eu vou então fazer menos possível para ajudar. Como é que nós estamos vivendo no mundo? Quando os cristãos, quando o povo de Deus deixa de ser espiritual, a nação vai cair, como aconteceu com o povo de Israel nessa época dos juízes. Terceira lição: Deus não conta a história toda de uma só vez. Deus não conta a história toda de uma só vez. Lendo o livro de Juízes, nós conhecemos um pouco mais da história de Débora, de Gideão, de Jefté, de Sansão, por exemplo. Mas nós não sabemos muito sobre Sangar, sobre Tolá, sobre Jair. Por alguma razão, Deus não achou necessário colocar em sua palavra todos os trabalhos de todos os seus servos. Mas os seus servos, com certeza, tiveram uma grande importância nos propósitos de Deus. Nós conhecemos algumas coisas sobre alguns
servos de Deus, mas não conhecemos tudo sobre todos os servos de Deus. Talvez ninguém reconheça o seu trabalho, o trabalho que você faz para o Senhor. Talvez você seja um Sangar, um Ibsan, um Elon, um Abdon. Talvez você seja um desses, não é? Que não teve muito reconhecimento público, muito reconhecimento dos homens. Mas a palavra de Deus ensina, através do livro de Juízes, que Deus não conta a história toda de uma só vez. E se você é um desses, que talvez o seu trabalho para o Senhor não seja reconhecido publicamente, não desencoraje, não desencoraje, porque Deus, Ele guarda todas as coisas, Deus, Ele sabe de todas as coisas, e um dia, você vai ser recompensado, pelo seu trabalho fiel ao Senhor. Um dia você vai ser recompensada, pelo seu trabalho fiel ao Senhor. O importante não é que os outros vejam o que você faz. O importante não é que os outros lhe cumprimentem pelo trabalho que você faz para o Senhor. O importante é que nós sirvamos ao Senhor e o agrademos. É isso que é importante, porque Deus não conta a história toda de uma só vez. Isso também, por outro lado, é um alerta para você e para mim, para que nós não julguemos com rapidez o que os outros estão fazendo, e ter a ideia que somente você está fazendo aquilo que é correto diante de Deus. Muitas vezes nós olhamos para alguém e não sabemos a dificuldade que a pessoa está tendo, e a nossa vontade é julgar aquela pessoa, não é? E dizer, olha, aquela pessoa está fazendo errado. Mas Deus não conta a história toda de uma só vez. Durante o período dos juízes, diferentes pessoas estavam servindo a Deus em diferentes locais. E nem todos sabiam tudo o que estava acontecendo. Você tem relato no livro de Juízes de um povo, não é? Uma das tribos, talvez, duas, sendo levadas para a escravidão, e Deus levantando um juiz para tirar aquelas pessoas da escravidão. Mas não fala o que estava acontecendo no resto da nação, não é mesmo? Nós não temos a história toda de uma só vez. Olha, e é a mesma coisa com o trabalho do Senhor hoje. Nós não sabemos tudo o que está acontecendo, nós não sabemos tudo o que Deus está fazendo, através e com os seus servos, não só aqui em Campinas, mas no mundo inteiro. Nós não estamos sabendo. Olha comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5.
Olha só o que está escrito aqui. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Deus não conta a história toda de uma só vez. Tem muita coisa que nós não estamos sabendo, mas Deus está em controle, e nós não devemos ficar julgando outras coisas em outros lugares, porque Deus não conta a história toda de uma só vez. Você que está fazendo o trabalho para o Senhor fielmente, e não é reconhecido publicamente, continue fazendo, não desanime, porque Deus vai saber recompensar você da maneira certa. Próxima lição. Deus abençoa aqueles que vivem pela fé. Deus abençoa aqueles que vivem pela fé. E olha, nós sabemos disso. A fé não depende das nossas emoções. A fé não depende se eu estou triste, se eu estou alegre. A fé não depende das nossas emoções. Gideão teve medo. Gideão teve dúvidas. Sansão achava que ele tinha toda a força do mundo, mas ele perdeu a sua força. A fé não depende das nossas emoções. A fé também não depende da situação ou do entendimento nosso da situação. A fé acredita em Deus e faz aquilo que Deus manda, apesar da situação. Existem muitas situações que nós não temos controle, que nós até mesmo não entendemos, mas a fé não depende da situação. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível servir a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós estamos esperando para atingirmos uma fé perfeita, nós vamos fazer muito pouco para Deus. Se eu estou esperando a minha fé se tornar madura, se tornar perfeita para começar a trabalhar, nós vamos realizar muito pouco para Deus. Exercitar a fé é como exercitar os músculos. Quanto mais exercício, mais forte a fé fica. A nossa fé vai crescendo, e Deus abençoa aqueles que vivem pela fé. Quinta e última lição que nós vamos ver do livro de Juízes, eu gosto bastante. Deus ainda não terminou a sua história. Deus ainda não terminou a sua história. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu fico desanimado quando eu leio o livro de Juízes. Não tem muita notícia boa no livro de Juízes, não é mesmo? Não tem. É sempre tristeza, é o povo indo atrás de outros ídolos, é o povo de Deus sofrendo, sendo escravo. Não tem muita notícia boa no livro de Juízes. Mas o livro de Juízes não é o fim da história, não é mesmo? O livro de Juízes não é o fim da história. O fim do livro de Josué, um livro antes de Juízes,
não termina o trabalho de Deus na história. Porque o livro de Juízes começa com a frase: depois da morte de Josué, a história continua, a história não termina. Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está continuando a história. Se a nossa perspectiva, se a sua perspectiva de vida hoje não é muito boa, se lembre que Deus ainda não terminou a história. Não é o final ainda da história de Deus. Se você gosta de esportes, como eu gosto, é gostoso assistir um videotape do jogo do seu time favorito, quando o seu time ganhou, né? É gostoso você assistir de novo o jogo, mesmo naqueles momentos mais difíceis e mais nervosos do jogo. Dá para relaxar, não dá? Porque nós já sabemos como o jogo vai terminar. Você já sabe o placar final. E existem momentos hoje onde a igreja, nós os cristãos, nós olhamos para fora, para esse mundo caótico, cheio de problemas, cheio de violência, de injustiça. Muitas vezes olhamos até dentro da igreja e vemos a igreja com problemas, com dificuldades, e muitas vezes pensamos: será que ainda vale a pena fazer a vontade de Deus? Mesmo com todas essas dificuldades que nós vemos aí fora e dentro da igreja, será que ainda vale a pena fazer a vontade de Deus? Quando isso acontecer, irmãos e irmãs, vamos lembrar que nós sabemos como vai ser o fim da história. O livro de Juízes não é o fim da história, mas o livro de Apocalipse é o fim da história. Nós já sabemos como vai ser o fim da história. Neste livro, Deus nos assegura que os justos vão triunfar, vão vencer. O mal vai ser julgado e a fé vai ser recompensada. Não sabemos o que Deus tem preparado e planejado para nós ainda, mas nós já sabemos o fim da história, não é? Precisamos estar prontos e disponíveis para o trabalho do Senhor. Você está disponível para servir? Você está sendo fiel e obedecendo a Deus? Como está a sua fé nas promessas de Deus? Vamos aprender com essas lições do livro de Juízes e não vamos desanimar quando as coisas não estão bem, não é? Nós já sabemos o final da história. No final da história, se nós formos fiéis, nós vamos vencer com Jesus. Não importa se o mundo está ruim, não importa se tem dificuldades e problemas, até mesmo na igreja. No final nós já sabemos. O que Deus espera de você e de mim é obediência, é fidelidade,
é disposição para o trabalho, é fazer o trabalho mesmo sem reconhecimento. Quantos soldados masculinos e femininos, porque acho que não existe a palavra soldada, né? Isso que é soldado feminino, né? Quantos soldados anônimos existem aqui dentro desse prédio? Vários, não é? Deus sabe o trabalho que você está fazendo, e Ele vai recompensar a sua fidelidade. Esteja disponível para trabalhar, obedeça a Deus, tenha fé nas promessas dEle, e nós vamos vencer no final. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas lições que aprendemos estudando, lendo, meditando na Tua palavra. Que o Senhor abençoe a sua igreja, aqui, Pai, no estado de São Paulo inteiro, no mundo inteiro, a lembrar que o Senhor é fiel, as promessas que o Senhor nos faz vão ser cumpridas, que o Senhor já nos assegura a vitória, e pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, que nós possamos fazer o trabalho, nos colocarmos à sua disposição e sermos obedientes até o final. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos nesta manhã. Amém.